corpo é leve, como as primeiras chuvas do caju. Larararararara. Lindo, né? Sabe de quem é isso? Da nossa dialogadora de hoje. Ela é compositora, ela é diretora de teatro, ela é autora de teatro, é dramaturga e é professora da Universidade Federal do Ceará, porque ela é professora titular da universidade na área de educação, da Faculdade de Educação da nossa UFC. É uma honra, com uma figura extraordinária, uma espécie de uma referência na área de arte e educação no Brasil. Eu me refiro à minha querida amiga e cantora Ângela Linhares, que é a minha linda que está aqui, que finalmente veio. Muito obrigada. Fico feliz de vir. Tão linda, Mas não? É linda a minha não querida, mereço tão tantas talentosa, coisas. tão formadora, não é, de uma geração de educadores comprometidos com o social, com a espiritualidade. É essa a nossa dialogadora de hoje. Ângela Linhares! Vamos começar por onde, Ângela? Sim, vamos começar por aquilo que é a paixão dela, eu sei. Mais do que a música, talvez, mais do que o teatro, que é a área da espiritualidade. A Ângela é uma militante espírita. Vou deixar ela depois. Né? Fazer Quer um começar pouco por de aí, suspense. Ângela? Quero começar do Onde começo. é que você quer começar, então? Do Diga aí. começo. Você quer começar do começo? Seria o quê? Que Um pouco- objeto tem a ver com? Um pouco antes daqui. Um pouco antes daqui. Ela me trouxe, então, já que eu comecei com música, vamos continuar então com música. Ela me trouxe um CD chamado Um Canto em Cada Canto. E a música que eu cantei agora chama-se Como as primeiras Chuvas do Caju, que é o primeiro disco dela, da Ângela Linhares, dos anos 70, né, Ângela? Não chega a ser disco, era o show que você fez até uma direção iluminadora. É, né? mas você tem, que eu tenho no meu carro essa música e muitas músicas gravadas. Mas ela está gravada no disco Massa Feira. Ah, ela tá no Massa Feira, é verdade. É minha e do Ricardo Bezerra. Como as primeiras chuvas do caju. É verdade. E a Ângela é uma cantora tão linda. Eu vou ficar aqui o tempo todo babando a Ângela Linhares, que ela tem uma voz linda, ela é uma cantora linda, uma compositora de uma delicadeza, e levou essa beleza e essa delicadeza para a militância dela, não só no espiritismo, como também na educação. Ângela, vamos começar por aqui? Por aí. Pois comece. O que eu diria você primeiro? Quer dizer disso? O que motiva estar com esse texto, com esse CD canto na em mão? cada canto. Eu acredito que nada do que você diz eu acho que mereço, né? Não mereço tanto. Mas aqui eu fiz uma canção que ela fala um espetáculo com as pessoas do Um Canto em Cada Canto, eram mais ou menos 30. O Canto Cada Canto é um coral, era um coral. Não, era um grupo de artistas de toda a natureza, mas E tinha também essencialmente músicos. música, certo. Eles tinham corais com crianças. A gente chegou a ter uns 350 corais no estado. A gente primeiro tinha aqui. E foi criado pela Ana Maria Militão Porto, a Nininha. A Nininha. Aí chegou um dia que ela disse, Ângela, não vamos ter como continuar. E conversando comigo, ela disse, você não faria uma peça assim para chamar a atenção da cidade e o projeto não acabar? A gente trabalha no Pirambu, a gente trabalha em vários lugares de Messejana. As crianças cantam, são uns 50 crianças mais ou menos em cada coral. Elas mudam a vida quando cantam, é tão bonito. E eu vi as crianças que eu assisti algumas vezes, e quando ela me disse isso, eu disse, mas Nininha, eu fazer uma peça para colocar quantas crianças, Nininha? Ela disse, umas 700. Eu disse, mas até o palco afunda. Aí foi aí que eu tive a ideia de colocar como se fosse o coro grego. Nas frisas do teatro, né? As frisas todinha ocupadas pelas crianças, que na hora que elas comentavam a ação do teatro, elas se levantavam e cantavam, a plateia se virava assim, maravilhada, aquele corinho de anjo. E o que é a música que você disse que queria destacar? Você fez uma música, quando você começou a falar, você se referiu a uma música, você podia ler a letra ou cantar. Não chego a ter, eu preferia falar do amor pelo coletivo, as pessoas aqui. Ah, o amor pelo coletivo. A capacidade foi o amor por eles que me movia a fazer as peças, criamos juntos umas operetas populares, eu poderia dizer que são assim. Eu digo operetas porque elas eram todas musicais, com muitas vozes, era lindo. E as crianças cantavam sempre assim, das frisas. Eu me lembro que tinha uma moça chamada Miriam. Ou Lá Se Vem a Lua, quem te disse que ela é tua. E depois o Romance das Sete Luas, ou O Aprendiz do Amor, não é?
era um trabalho, então, pegando essa tradição que nós temos tanto do teatro popular, de musical, isso, né? Musical. E depois o Cantos Reis, que aí a gente já pensou em reis de Congo, de baile. A gente ia sempre buscar alguns elementos da cultura popular para compor em cima de determinadas matrizes. E tem um trechinho que você podia lembrar? Cantando um pedacinho? Mesmo a capela? Qual deles? Daqui de algum desses espetáculos, para a gente ter uma ideia de uma coisa que marque. Tem muita coisa bonita. Um trechinho. Tem muita coisa difícil até selecionar. Miriam, cuida, vem olhar o sol que brilha. Essa Miriam, que era o nome da música, é uma música minha e da Gigi. Tem umas minhas com o Ebson, mas aí já é de outra peça. É tanta música, eu preferia falar dele. É tanta música, né? É muita música. Teve uma carreira, você teve uma carreira de cantora. Antes disso. Antes disso, muito antes disso, em São Paulo. Me lembro de você em São Paulo, no grupo Raízes de América. Não, é Raízes. É só Raízes? Só Raízes. Ah, é só Raízes. É porque eu sempre lembro que é Raízes de América, porque eu me lembro que tinha um grupo oriundo de vários países da América do Sul, se não me engano. A gente formou uma cooperativa. Era uma cooperativa. A gente, o Tarancon e um grupo chamado Macuco. Mas foi um curto período. O Raízes, ele era composto por pessoas de São Paulo, das regiões do interior, capital, mineiros e eu de cearense. Um grupo bem diverso, tinha japonês, tinha negro, tinha... As pessoas que viam se emocionavam com essa, hoje a gente com essa diversidade. Diversidade cultural. Étnica. Étnica. E às vezes a gente ia, por exemplo, para os interiores de Minas, pesquisar, por exemplo, os catopês, com aquelas fitas na roupa branca, que era assim que a gente se apresentava. Então a gente via o tipo de afinação da viola, né, tudo em mi ou diferente, o tipo de cantoria, como se chamava, deles. E a gente compunha, algumas a gente trazia daquele jeito e colocava com os nossos instrumentos, já teria uma roupagem diferente, com arranjo. Em cima também de algumas coisas dessas, a gente, nas próprias viagens, a gente fazia música. Por que você, então, trouxe o CD e quer lembrar, já 2 vezes você ressalta isso, o coletivo. A importância da criação em conjunto, de várias procedências. Qual é o tema que você queria pautar para falar? Eu queria dizer que sempre, assim, isso marcou um pouco a minha trajetória como cantora. Quando eu trabalhava no Raízes, eu sempre fazia parte de um grupo, então tudo era decidido em grupo, as canções eram feitas coletivamente, os lugares que a gente percorria. Uma vez a gente veio ver também as romarias, aí a gente fez algumas músicas daqui, músicas dos interiores de Minas. Hoje as pessoas, um amigo de Minas, um do grupo, o Tino Gomes, que é até conhecido, ele disse, Ângela, se você voltasse para fazer um show aqui, tanta gente queria ver você, que nunca mais viu, né? Porque por circunstâncias da minha vida pessoal, eu vim de São Paulo para Fortaleza. E se afastou um pouco da carreira de cantora? Não. Né? Você agregou outros valores. Foi aí que eu tentei continuar sozinha, cheguei a fazer como as primeiras chuvas do Caju, que era um show sozinha, eu disse com um grupo, tinha Petrúcio Maio, o show Paisagem Interior, Passagem ao Coração da Terra. Cheguei ainda a tentar, uma vez por ano, fazer um show individual. Mas aí, quando eu conheci o Canto em Cada Canto, a Nininha me fez esse convite. A nossa Ana Maria Militão. Eu gosto muito dela. Ela que é a grande, ela tem o grande mérito com o grupo. De agregar, não é? Isso, e de fazer os corais. Eu fazia e criar corais. Peças. Eu criava as peças, é diferente. Eu criava, assim, os textos, compunha as dramaturgias, né? E as músicas. E as músicas. Eu sou, mesmo nas músicas, eu até faço uma grande parte, mais ou menos metade, das canções por causa da melodia. Os parceiros dizem que eu tenho uma coisa assim em comum com melodia. E essa música que eu comecei a cantar... Mas eu sou mais letrista e dramaturga. Essa música é letra e música sua? Como as primeiras chuvas do Caju, a música é do Ricardo. É do Ricardo Bezerra, tão lindo, outro lindo. Que geração linda, não? Essa geração que estava ali no Massa Feira, né? O nosso Ricardo Bezerra, não é? Você... Para não ficar uma coisa assim com gostos só de passado, eu fiz um CD, agora que nem lancei, que traz todos esses compositores, todos não, alguns que estavam mais próximos de encontrá-los no momento da gravação do disco,
Então tem Calé Alencar, Ricardo Bezerra, uma regravação com a Nelma no piano, o Cristiano Pinho faz uma guitarra linda numa música minha da Gigi Castro. Tem tantos compositores no disco, Ebson Paixão, o Dedé e a Deís, as cirandas que a gente cantava no canto, muita coisa. Se eu fosse dizer o nome de todos, eu posso esquecer de alguns e não gostaria de ser infiel. Como é do meu corpo e dança lento. Ele está querendo que eu cante. É lindo, eu quero que você cante. Não, você aqui canta não, tão agora lindo. não. Agora tão lindo, tá hein? difícil aqui Tá agora. difícil? Por quê? Por quê, Ângela? Porque é outro clima, não é um clima de conversa. A música é uma coisa, é engraçado. Tu não lembra que eu nunca consegui cantar assim num lugar que não fosse o próprio palco, porque para mim é uma situação de relação assim com a arte em que a gente, de certa forma, se dilui nela. Entende? A gente deixa o ego, deixa o eu, assim, e entra num nível que é a música, que se presentifica por meio da gente. É uma coisa, assim, é quase uma relação com o sagrado. E como é que você consegue, então, na sua trajetória, fazer, de certa forma, um hiato desse encantamento, desse estágio de suspensão que a música dá, quando você vai ter outro tipo de atividade, por exemplo, fazendo com que os outros cantem, fazendo com que os outros possam compor, e sendo professora, criando multiplicadores, arte-educadores. Você foi arrebatada pela arte-educação, não foi, Ângela? É porque eu me apaixonava pelas pessoas dos grupos que eu participava. No Raízes, realmente, eu só cantava, até porque era difícil sobreviver. 8 pessoas no grupo, eu de cantor e 7 músicos, geralmente, de cidade em cidade, todo dia, de 18 a 24 anos. Enquanto as pessoas estudavam, faziam faculdade, eu cantava todo dia. E aí, depois que eu voltei para cá, é que eu era daqui, tinha ido para lá com a família, não fui tentar carreira, eu fui com a minha família. E aí, chegou lá, eu fiz Morte e Vida Severina, não é? Que é um musical, com aquele diretor que levou o Tuca para Nancy, Silnei Siqueira. Silnei Siqueira. E foi aí que eu fiquei sempre um pouco... música de novo, música e teatro. Música no teatro. Música no teatro. Com música de Chico Buarque de Holanda. Música do Chico Buarque. Era a coisa mais linda e eu anunciava a vida. E era muito... A gente todo dia estava numa cidade, 14 pessoas, era aquela seriedade que eu era mais novinha, né? As cantoras já famosas, que já tinham vivido uma vida de cantora, de atriz. Eu, a mais caçula do grupo, 18 anos, o pessoal 40. Foi quando eu conheci você, Ângela. A gente fez depois juntos, nós fizemos a Olaria do Tempo, uma peça. Depois eu dirigi em 91, eu acho, uma peça sua chamada Círculo de Fogo. Círculo de Fogo. Música de novo. Música sua e do Calé. E a dramaturgia, E a dramaturgia era sua, claro. Essa tinha coisas lindas. Linda, era sobre as castanheiras. As castanheiras, fala. Você ia começar a cantar, hein? Você ia começar a cantar, Ângela. Eu conto as histórias direito, um pouquinho de cada, para o pessoal aguentar, né? Tinha a Dora, irmã da Madalena, a Dora de Paula, ela conseguiu, naquele tempo, hoje certamente mudou, mas tinha poucas teses no assunto e era um pouco proibido. Ela conseguiu que um amigo dela, a Dora, entrasse e filmasse as fábricas de castanha. E as mulheres, elas tinham um processo assim, elas começavam com o que eles chamavam de loucura noturna ou uma coisa assim, que elas não conseguiam dormir pela tensão. Isso evoluía para uma espécie de frigidez, que foi até estudada pelo Jacques Sampaio. Que coisa! E depois, às vezes, você encontrava ela em enfermarias de tensão, porque elas faziam um determinado movimento, assim, com o corpo e com o pé, assim, em pé, não é? Que podia perder o dedo na fábrica de castanha. Então, isso deixava elas tensas. Elas trabalhavam elas trabalhavam numas esteiras, uma em frente à outra. Se você produzisse menos do que quem estava na sua frente, quem estava na sua frente não ganhava aquele dinheiro que pretendia. Então elas ficavam numa tensão para não se acidentar, na tensão para produzir aquilo que era quase impossível e também aquela história de até outro dia era assim, elas
eram obrigados a entregar exames, porque se tivesse grávida, saíam. E tinha várias As coisas. Castanheiras. As Castanheiras. E E aí foi a partir disso Você que eu escreveu fui uma escrever. peça chamada Círculo de Fogo. Que ela se passava em vários planos. Dirigida e era, não é? pela... Aí você por foi mim, dirigir a segunda montagem. A segunda montagem, com a nossa Graça Freitas, a Ida Marcipe, Antônio Rodrigues, Chico Alves. E Chico Alves. E o Caleca em cena, no Teatro do Ibeu, o velho Teatro do Ibeu do Centro, cantando a música. A Ângela, eu disse que ela foi arrebatada pela arte e educação, e vocês estão vendo que sim, a partir sobretudo aqui do Canto em Cada Canto. Mas ela é autora de um livro que é basilar, eu acho, para o estudo exatamente dessa sensibilidade, da relação da educação com a sensibilização das pessoas, que é o livro chamado O Tortuoso e Doce Caminho da Sensibilidade. É a sua tese, Ângela? De mestrado. De mestrado. Depois você fez doutorado também em educação. Fiz. A tese de mestrado, ela mostra, vamos dizer que, uma vez que eu vivia tanto de música, eu me preocupava muito. Nesse tempo tinha o movimento de meninos de rua, que me interessava, a questão dos presidiários, que sempre me interessou, e vários outros lugares. Essa coisa desses lugares onde as pessoas, as juventudes ficam como quem... a gente não diria o nome encarceradas, mas elas ficam um pouco manietadas, protegidas, entre aspas, mas ficam sem construção de sentido para viver. Isso me preocupava e eu queria entrar na universidade mais para trabalhar o sofrimento social. Tanto que a linha de pesquisa em que a Ângela está inserida se chama Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola. E mais especificamente um eixo sobre espiritualidade. Mas depois da música... Arte, educação ambiental e juventude. São as diversas... 4 coisas são 4, no eixo. São no mesmo eixo. Espiritualidade, arte, educação ambiental e juventude. E juventudes, no plural. Mas você tem apanhado mais, aceito mais, orientando-os nessa área da espiritualidade? Eu faço igualmente, embora seja a menina dos meus olhos. Até por causa da sua formação como espírita. Mas eu queria então que a gente só... poderia o que colocar aqui agora, hein Ângela? Já que você começou por aqui... Já ficou claro o canto, né? Já ficou claro o canto, e agora? Qual seria o objeto? Foi uma paixão de mais de 10 anos. 10 anos trabalhando com esse grupo, um canto em cada canto. Até hoje eu que é o formulador de vários corais pela cidade, de inclusão social através da música. E interior. E abrir de arte, vida de arte. Interior. E também pelo interior do estado do Ceará. Ângela, qual seria o outro objeto que você colocaria em pauta agora para a gente conversar? Pela sua ordem. Nesse momento, eu queria dizer que ao lado disso que acontecia, sempre as situações mais gritantes dos movimentos sociais chegavam até mim. Aí eu trabalhei no movimento de mulheres. É esse aqui? Foi uma coisa singela. Você trouxe, então, o movimento de mulheres que fazia o quê? O que isso tem a ver com? Tem a ver com o Conselho dos Direitos da Mulher, que foi uma das ONGs que eu fui ligada muito ao Terra-Mar, entendeu? Naquele tempo, a gente trabalhava com as crianças, todos os movimentos sociais, de alguma forma. Defesa do litoral, todos eles, de alguma forma, eles faziam como que uma teia. A gente ia ajudando um, participava de outra coisa no outro. Não eram tão partidos, não é? E por que você associou esse movimento a este objeto? Porque eu tinha muito desejo, como uma pessoa que trabalhava, que via a escola, não é? Quando eu comecei a fazer o livro, a pesquisa, nos lugares onde eu dava aula de estágio pela UFC, eu perguntava assim, a tese de mestrado, onde está a arte da escola? E as pessoas falaram 3 cantos dentro, nas festas de ano, naquelas coisas que as professoras fazem com as mãos, e também a arte está fora da escola, está nos corredores, naquilo que elas colocam também como... Nos murais, etc. Arte visual, e também elas colocaram fora da escola, nos quintais e nas ruas, né? É como se, eu vou dizer que é como se, na verdade... Não era a arte que estava sendo expulsa, eram dimensões do ser que aprende. Então, aquelas determinadas dimensões não comportava-se tê-las na escola. Então, eu vou estudar, eu vou ver isso. E quando eu vejo isso, que eu vejo como é que elas trabalhavam no cotidiano, as mulheres, sobretudo professoras mulheres,
eu via que se joga fora todo esse saber ancestral, põe ancestral nisso. Da Das artesania, mulheres, da da artesania. artesania. Né? Daí E porque eu você me se lembro lembrou. até do Mário de Andrade, a artesania é a parte ensinável da arte, né? O resto você cria, né? Mas há toda uma discussão sobre isso, né? Mas o que me encantava sempre foi o amor pelas coisas e as pessoas, como eu disse. E nessa coisa da artesania, eu sempre tive muito desejo que a gente pudesse aproveitar, sabe? Talvez é um apelo às secretarias e tudo. Aproveitar esse saber que se tem jogado fora e que hoje se chama de microestética do cotidiano. E que ele recria mais a vida do sujeito, a relação dele com o cotidiano, do que menos obra. Do que a formalidade. Do que a formalidade da obra dos feita, né? etc. Não, do que você forma como obra, Sim, né? sim. Porque o pessoal diz transcende, que não tem valor essa arte que as mulheres fazem com a mão. Elas dizem, eu me lembro desse tempo no Conselho da Mulher, que a gente foi trabalhar com o método Paulo Freire, né, para as mulheres, né, vítimas de violência e também outras das comunidades. A gente foi trabalhar a palavra trabalho, trabalhava-se temas, né, como o Paulo Freire orientava. E elas colocaram o trabalho e eu disse, pois tragam o que vocês fazem com as mãos. Elas ficaram, exploração, aí choravam, contavam como não tinha valor o labirinto, como não tinham valor as varandas de rede, os crochês, os bordados, que fizeram uma parte da relação dela, aquilo que o Walter Benjamin vai chamar quase de um ateliê hoje, né? Que é essa coisa de ensinar o outro tocando a mão na massa, numa relação diádica de dois, numa relação presencial, né? De corpo presente, né? Uma profunda, inclusive botando a mão na massa junto. Ele fala até, associa ao oleiro que bota a mão no vaso, no barro. E aí eu lembro que a gente eu tentava dizer para elas que elas não podiam jogar a água suja do banho com a criança dentro. Será que não podia salvar essa arte que fora tanto exploração e que ainda era? Então eu achava assim que a gente poderia, quando pensar em arte, na educação, pensar na microestética do cotidiano, como a gente faria um trabalho assim, não só naquilo que eles chamam da grande estética, que é a grande arte, né? Que se aprende nas faculdades de arte e tudo, mas essa estética que dá vida, sobretudo a segmento feminino, né? Ângela Linhares, a nossa dialogadora de hoje. É a arte educadora, a pesquisadora. Não, você é uma arte educadora, sim. Menos? Mas é sim, ela trabalha com isso, ela trabalha pensando arte, educação, e uma coisa linda. Eu posso dar um testemunho, que eu conheço muito bem o livro O Tortuoso e Doce Caminho da Sensibilidade, é que eu acho, Ângela, você também traz um tipo de linguagem para a tese, para a dissertação de mestrado, que não é muito usual, naquele momento não era tão usual, que é a linguagem da sensibilidade, quase de uma certa ficção, uma certa poetização, a metáfora, juntando isso com o conhecimento basilar, científico dos pensadores, dos teóricos da educação, da filosofia e da sociologia. Acho que isso também é um marco no seu trabalho como intelectual. Eu vou associar cada momento, nesse livro aí, cada momento, cada lugar que a pessoa dizia onde é que estava a arte da escola, naquela coisa das festas, eu vou associar pelo que as pessoas falam sobre esse lugar, os corredores, as salas onde elas trabalham com as mãos, as festas, né, os fundos dos quintais e as ruas, eu vou associar o momento do discurso sobre arte e educação. Exatamente. Na história do país. E agora, Ângela, para onde é que você vai? Você colocou um CD, um trabalho de artesania das suas... Aí eu já falei nesse, né? Que é a memória desse Canto em Cada Canto. A memória. Gerou um livro, então. Gerou o CD, um Canto em Cada Canto, mais de um. E o livro, Lições do Caminho. O que conta o canto. De quem é o livro? É nosso. É da Ângela e de todas... Eu escrevinhava o que o coletivo ia compondo, então tem o nome de todos. O nome de todos, sobretudo da nossa Ana Maria Militão, a nossa Nininha, não é? Aqui então tem as parlendas, tem as histórias os que ritmos, aconteciam, as brincadeiras, cantos, os timbres, os bois que o pessoal criava, Mateus, tanta gente. Toda uma relação, um documento mesmo, e ao mesmo tempo uma poetização. Tem um disco aí dentro. Tem um disco também. Tem outro disco, tá aqui, ó.
outro disco aqui sobre o trabalho Tem as deste grupo partituras. que viveu aí uns 10 anos. Mais de 10. Mais de 20, 10, 20. pelo Ceará inteiro, frutificando, fertilizando pessoas para trabalhar, sobretudo, com arte e com educação Criança, e também com corais de crianças criança. e com corais de crianças, com música, a música. E é esse o tema do nosso segmento, do próximo segmento do programa Diálogo, onde a Ângela vai... Diálogo, sim. Onde a Ângela vai ter que colocar aqui, me dizer por que ela me trouxe um chapéu, deixa eu ver se é assim. Ela me trouxe um livro de Allan Kardec, e me trouxe um livro de quem? De Ângela Linhares, a turma da Vila Morena. No próximo segmento do programa Diálogo.